Eu não sei se você pôde acompanhar um pouco do transbordo da semana passada, mas a gente partiu ele no meio. Opa, paralisa aqui que a gente vai continuar na próxima terça-feira, porque o Senhor tem muito aqui e a gente não pode ultrapassar os planos do Senhor, hein? A gente vai ali, ó, pausadamente, sem pressa, de trazer para você as maravilhas do Senhor. Então, eu convido aqui com muita alegria. Eu sei o quanto que é difícil, né? Tem gente que gosta de ficar por trás dos bastidores, não é? E essa é uma que gosta de ficar por trás dos bastidores, mas hoje a gente chama ela aqui para ela ser a protagonista dessa história. Então, vem para cá, Maís Sauí, contar essa história, conta o que o Senhor fez na sua vida, conta aquilo, traz à memória aquilo realmente que nos traz esperança. A sala é sua, vem para cá, minha irmã. Bom dia, graça e paz. Realmente, vamos trazer à memória o que nos dá esperança, né? Porque isso fortalece para que a gente possa prosseguir, né? E novamente estou aqui. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, a vocês, por estarem me ouvindo. E eu quero continuar, né, contando. Só que eu achei que eu fosse finalizar hoje. Aí, como eu falei ontem, que tudo Deus confirma, eu nem tinha pensado que Deus ia confirmar pelo testemunho que a Cíntia fez de manhã. E era justamente, eu falei, Senhor, o Senhor confirma mesmo. Então, hoje eu vou estar falando, o Senhor me remeteu, quando eu fui dar uma olhada na continuação, e, né, de 2020, só que o Senhor me remeteu lá atrás novamente. Eu até falei com a Mônica, Mônica, ela falou, fica à vontade, deixa o Espírito Santo falar. E eu falei, Senhor, eu acho que é coisa da minha cabeça, mas não. Realmente, ontem, quando a Cíntia falou, né, eu falei aqui, eu falei, o Senhor veio para confirmar para mim e outras formas também. Ele me remeteu novamente lá em 1996. Para quem ouviu o meu transbordo no começo aí, eu vinha contando desde quando eu nasci, a minha trajetória, que eu conheci Jesus. E em 1996 eu ainda estava bem novinha na fé, né? Mas, e ainda estou, porque eu só aprendo aqui. Quando a gente pensa que sabe tudo, fala, não sei nada, tem que aprender tudo de novo, reconfigurar. E aí foi o acontecimento do nascimento da minha filha, da terceira filha. Mas eu quero ler um versículo que ficou marcado para mim nesse período e que me acompanhou e me acompanha, né, até hoje, que é Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. O duro que foi hoje de manhã que eu li aqui, que chamou de acordo com o seu plano. Eu falo, Senhor, tem tudo a ver, né? E aí, quando a gente. Esses dias eu estava pensando e lembrando, e eu tenho uma nova visão de tudo que aconteceu e eu vejo a grandeza do Senhor em cada parte. Então, eu estou tendo uma oportunidade aqui, realmente, de fazer essa retrospectiva e ver como o Senhor era. Embora eu tinha falado várias vezes no anterior, aí no transbordo, com as minhas mãos, com as minhas forças. Não, eu achava que eu fazia. É que eu tinha que realmente entregar para Deus, ter essa confiança que era o que Ele queria. Eu demorei tanto para fazer, né, isso. Mas, vamos lá. Ele sempre cuidou de mim, é por isso que eu estou aqui, né? Até aqui o Senhor nos ajudou e eu glorifico o nome dele. A minha filha, quando eu estava com 6 meses de gravidez, eu estava na terceira, né, gestação, e, e a médica no ultrassom descobriu um cisto no ovário dela. Foi algo assim que eu falei, não, essa médica, né? Mas ela era uma médica muito boa, muito conceituada. E aí ela falou: Ah, Maíra, é comum, meu filho também nasceu com cisto no estômago. Eu falei, mas como é que foi? Ah, a gente tem que acompanhar para ver se faz cirurgia ou não, né? E aí ela nasceu, de repente esperaram que pudesse romper no parto, era parto normal, mas não rompeu, fomos acompanhando. Eu já estou partindo para a história aqui para ir adiantando. E aí ela eu estava indo num pediatra que eu gostava muito, era um pediatra que acompanhou meus outros filhos, aquele pediatra que dava chazinho, não entrava com antibiótico, bem como... Perdão,
bem como ontem foi falado, aquele chazinho, carinho, colinho, né? Hoje já entra com, né, com antialérgico, essas coisas todas. Só que ele não tinha experiência nessa área. Quando eu retornei para fazer a revisão do parto, a minha obstetra, ela falou: e aí, você está acompanhando o cisto? O pediatra está acompanhando? Eu falei: ah, tá. Como? Aumentou, diminuiu? Ela falou: não, amor, você precisa ir para um pediatra, é um cirurgião pediatra, que ele tem experiência nisso. Como ela foi gerada com esse cisto, não era palpável nela, né? E aí eu sei que Deus indicou um médico, através da mesma médica que fez o ultrassom, era o Dr. Lourenço, um médico cristão. Então Deus sempre foi cercando com pessoas assim que estavam ali para abençoar e me lembrar que o povo de Deus era um povo que eu podia confiar, né? Porque a gente vai inexperiente, vai sempre ali meio com o pé atrás, mas Deus sempre colocou anjos na minha vida. E ele pediu para que eu fosse na Unicamp, pediu para que eu fizesse um exame para ver. E era um exame na época que era raro de se fazer, hoje fazem mais. Era alfa-fetoproteína. E aí ele falou: conforme o resultado você me fala, né? Você me fala e a gente vai ver. O resultado saiu. Era uma taxa altíssima que estava, que ele falou que o bebezinho normalmente nasce com esses, né, assim, né, com essa taxa alterada que ela traz da placenta, mas podia ser até 30, e tinha dado 1.400 e pouco, uma coisa assim, 1.200 e pouco. E aí ele viu, aí ele falou: olha, fica atenta, se ela chorar, pode torcer a trompa. E aí ele falou: amanhã tem como você ir para o Boldrini? Então encaminhou para o Boldrini. O Boldrini, até então, minha mãe ajudava lá. Eu nem conhecia o Boldrini, assim, eu ouvia falar, né? Para quem não sabe, aqui no estado de São Paulo, o Boldrini o Boldrini, ele é um hospital bem conceituado, né? Assim, de oncologia, né? Infantil. E nós fomos para lá. Eu tinha um convênio na época, mas era muito simples e acabei entrando pelo SUS. Fui muito bem atendida, os médicos, mas sempre pedindo a Deus. Não estava indo assim na igreja, frequentando na época, mas tinha as irmãs de oração ali, que a gente tinha amizade, as clientes do Senhor, que sempre estava orando. E eu sei que nós entramos naquela triagem. E foi marcada a cirurgia, tipo assim, para uma semana. E aí, é, o que aconteceu? Que eu falo que foi a mão do Senhor. Nós vínhamos orando, tinha pessoas falando: ah, Maíra, eu não sou da sua igreja, mas posso orar? Pode, não tem problema. Né? Eu falava, não ia falar não, né? Eu falei: lógico, vamos orar a Deus, vamos pedir aí. E, e aí, antes de fazer a cirurgia, eles escolheram novamente esse exame. Só que ele demorava uns 15 dias para ficar pronto. Aí operaram a Letícia, só que antes de operar, esse processo todo, né? Você vai para o hospital, aonde tem mães ali fazendo quimio nas crianças, aí você começa a ver que a sua visão de julgar, de valores, vai transformando, porque, né, assim, só quem está ali é que sabe mesmo, sabe? Eu vi, às vezes, mãe, eu falava: nossa, que esquisita, meu Deus. Olha, gente, eu fui quebrado. Deus fez um vaso novo ali, sabe, em conceitos. Tanto que quando o doutor Renato, na época que era ele cuidava dessa parte de quimioterapia, ele falou: olha, se for um tumor assim, nós vamos operar. Vai fazer a quimio, se não for, a gente tira. A minha preocupação, olha que futilidade, foi: minha filha vai ficar careca. Gente, isso daí é o de menos. Então, assim, as pessoas às vezes têm uma preocupação, uma vaidade, que aí é trabalhada nisso. Eu fui trabalhada muito nisso. Então, assim, eu falo aqui abertamente, porque eu sei que às vezes as pessoas, quando se deparam com o diagnóstico, elas se preocupam com o visual, com outras coisas, e a gente vai ver que não é isso. E antes da cirurgia, eu sei que eu estava lá na sala de espera com meu marido, e a gente vai fazer exame, não consegue colher o sangue da neném, aquela coisa toda. E eu falei, foi aí que eu falo: olha, que Deus, ele me tratou. Por quê?
né, em relação a essa adoração pelos filhos, porque eu falei para o meu marido, eu lembro chorando, eu falei: "E se Deus recolher ela, o que que a gente vai fazer?". Aí eu falo: "Nossa", eu sabe aquela coisa? Eu falei: "Mas ela é do Senhor, Ele deu e ela é dele, Ele pode tirar". Então, ouvindo testemunhos aqui na sala de outras pessoas que falavam sobre os filhos, né, acho que foi até a Marlene, se eu não me engano, né, que contou esse testemunho, eu falei: "Meu Deus, mas o Senhor, Ele quer nos tratar, Ele quer trabalhar em nós e Ele nos coloca em situações e você precisa confiar e descansar nele. E foi justamente, né, isso que aconteceu. Só que foi uma entrega assim: ela é tua, Senhor, realmente eu só posso confiar. E aí Deus nos surpreende, porque é isso que ele quer. Ele fala: eu quero que você descanse em mim. Por isso, esse louvor também, né, assim, né, marcou muito na minha vida. E toda vez que eu ouço, eu choro, porque cada vez eu tenho que entregar alguma coisa para o Senhor, uma área, porque ele está sempre trabalhando. E a cirurgia foi um sucesso, né? Louvado seja Deus por isso. Aí nós estávamos lá, ficamos, ela foi para a UTI depois. O cisto era de uns 5 centímetros, bem grandinho, mas o outro estava impecável. Glória a Deus por isso que ela, né, assim, ela cresceu, ela pôde ter o ciclo menstrual dela normal, ela é mãe, e então, assim, tudo certinho. E, assim, sem contar que sobrinho tendo visão de que um anjo tinha visitado ela no hospital, ele era muito pequenininho, ele falou, tá, assim, para minha cunhada, que o anjinho, Gabriel, tinha ido visitar a Letícia no hospital, né? Coisa de criança. Então, a gente vai vendo que Deus está cuidando, e ele usa informações, assim, para trazer até nós, para falar, eu tô contigo, tá nos meus cuidados, né? Porque depois deu uma calcificação acima dos rins, aí tinha que fazer tomografia no período, teve que acompanhar 5 anos, bem assim, é, né, assim, bem sequencial, né? Aí, mas depois ela teve alta, tanto que está tranquila agora. Mas eu sabia que Deus podia curar naquela época. Eu falava, Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus que pode curar. Por que que o Senhor está me levando para o hospital? Hoje, olhando, eu falo, para tudo isso. Mas o que aconteceu? Quando você vai para a UTI, você encontra outras crianças, outras mãezinhas lá. E aí a gente fica quebrantado. Num ambiente de hospital, você ou você acredita em Deus ou você desacredita de vez, né? Mas louvado seja Deus que o Senhor me colocou uma fé e eu tive a oportunidade de exercitar essa fé lá. E tinha um casal que tinha filha que estava com leucemia e nós começamos a falar de Jesus para eles, aí contando alguma coisa, mas muito assim, porque tinha, né, que falar de fé ali, né? E eu trabalhava no salão já, né? E tinha uma moça que estava trabalhando comigo uma época. E aí você começa a olhar para trás e ver todo a trajetória. Ela entrou naquele período e depois ela saiu. Eu nunca mais tive notícia dela, porque não tinha WhatsApp na época, né? Então a gente perdia o contato. E ela começou a ir numa igreja também, porque acompanhando ali toda a nossa história, né? E eu comentei desse casal que nós tínhamos falado de Jesus, né, para eles, tudo. E um dia ela falou: Maria, você acredita? Meses depois, que eu estava na igreja e chegou um casal lá e eles falaram que a filha deles, que estava no Boldrini, né, Ana Paula, faleceu, mas eles estavam ali para glorificar a Deus, porque isso tinha levado eles para Cristo. Aí eu, meu Deus, então assim, Deus ele usa, né, maneiras e ele vem para confirmar, para falar por que que você foi lá. Mas por que que Deus tem que me levantar, não levanta outro? Justamente porque ele chamou de acordo com o seu plano, cada um de acordo com o seu plano. Ele sabe como trabalhar comigo, ele sabe como trabalhar com cada um de vocês. Essa história aqui eu estou resumindo, mas assim, né, teve busca na minha assim, consistência de estar na igreja,
mas assim, eu confiava em Deus, eu buscava, como eu sempre falei, e o Senhor sempre presente, sempre fiel, sempre ali com a gente, né? Então, eu sei que tudo Deus tem um propósito, e eu glorifico a Deus por isso. Aí, o que aconteceu? Essas experiências vão aumentando a nossa fé. Eu já vou fechar isso aqui para não, né, assim, entrar em mais detalhes, mas aí na época eu não sabia se esse problema do cisto era por causa de mim. Aí eu fiquei meio assim, lembro que eu falei que eu queria ter 4 filhos, nós queríamos ter 4 filhos, e aí eu falei, e se eu tiver mais um filho e tiver problema? Porque um dia uma amiga minha falou algo que galinha velha dava pintinho assim, estragado, uma coisa assim, e eu já achava que eu era velha. Gente, olha, com 26 anos, sei lá, 24 anos, ai, umas coisas assim, uma mentalidade muito, eu era muito precoce em tudo. E aí eu sei que eu fiquei na dúvida. Foi quando nós fomos para aquela igreja que o pastor Jason lá, que teve a vigília, que Deus falou sobre que eu teria mais um filho. Eu lembro que eu estava naquela noite desmamando a Letícia e eu deixei ela com a minha mãe. Aí eu estava lá assim ouvindo e aí Deus usou um pastor e falou: "Olha, Deus tem mais um filho para você". Mas eu estava pensando aqui, Senhor, eu tomo remédio, eu opero, o que que eu faço? Aí eu fiquei assim em choque. Ele, não, pode ser um filho espiritual. Aí eu, tá. Aí Deus falou que Deus daria um carro para o meu esposo, e realmente Deus deu, né? Assim, através de metas na empresa, Deus foi abençoando de uma forma assim, tudo que Deus falou. E foi onde eu fui batizada em línguas, foi aonde, né, Deus também fez assim muitas revelações para muitos irmãos que fortalecem a nossa fé. E aí, o que aconteceu? Depois que passou esse período, nós morávamos, quando eu casei, nós morávamos com a minha sogra, né, assim, no fundo da casa da minha sogra, e depois nós mudamos para o lado da casa da minha mãe. Então, em 97, eu casei em 91, 6 anos e poucos depois, aí que a gente resolveu pagar aluguel para uma casa, né, sair dali de perto. Foi aonde entrou lá em Gênesis 2:24. Deixa pai e mãe, junta sua mulher, é uma só carne, sai de perto da sua parentela. Eu pude ver assim, cada versículo do Senhor trabalhando na minha vida, e hoje eu falo, realmente, se eu tiver que falar alguém, olha, foi aí. Com 6, 7 anos de casado, foi aonde eu me senti casada. Eu parei de ser a filhinha da mamãe, que estava ali do lado e compartilhava as coisas. Ai, mãe, a gente discutiu, porque eu falei da minha mãe espiritual. Mas a gente leva e cria encrenca de sogra com genro, que depois lá para frente, na história da minha mãe, eu vou contar. E aí, eu sei que nós fomos, né, para um aluguel de casa, né, assim, para uma casa onde eu montei o salão, e foi quando a gente fez o curso Casados para Sempre, que foi aonde um dia, numa lição do curso lá, a gente teve uma conversa, eu e meu marido, que ele falou que ele viu o potencial de eu montar um salão grande, uma equipe, e eu falei que não, que eu queria, né, trabalhar no salão, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa. E ele falou que eu pensava pequeno. Aquilo me deixou muito irritada, que não era que eu pensava pequeno, eram outros valores, hoje também eu entendo. Mas essa frase de pensar pequeno foi um gatilho há uns anos atrás, quando começou a desenrolar, em 2019, que começou a desenrolar, pensar pequeno, né? Então, assim, eu estou abrindo esse leque porque quando a gente começa a lembrar, a gente vai vendo que como que é o trabalhar de Deus, a maturidade, né? Só que hoje também eu consigo falar graças à terapia, que eu não posso deixar de falar. Gente, a terapia com a pastora Rose, quem não fez, faça, que é uma benção. É assim, vamos colocar as caixas, vamos parar de ser um fio desencapado, embora seja, né? Mas vamos dar uma arrumadinha nos fios lá dentro para não, né, para não dar curto. E aí nós fomos, né, aí nessa morar de aluguel, e isso fez com que a nossa vida alavancasse. Por quê? Porque aí você começa a entrar nos princípios do Senhor. E aí foi aonde meu marido arrumou um emprego em Limeira, que a gente comprou a nossa primeira casa, e nós fomos para lá. E aí, né, foi aonde eu comecei a frequentar a igreja. Então, assim,
foi um desenrolar aí maravilhoso, que tudo isso fez parte. Aí, depois disso aqui, já fechando, Deus me levou lá para 2017, 10 anos, 20 anos depois, né? É 97, 20 anos depois, que foi o assalto que teve no salão. Eu não poderia deixar de dizer isso, porque, como eu estou falando, que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? O Clifton está aí para poder falar que realmente foi algo que eu passei por uma experiência onde Deus usou para tocar a vida de outra pessoa. Então, em 2017, minha filha estava trabalhando numa escola e ela pediu para que eu fosse lá, ou melhor, a chefe dela pediu. Essa chefe, ela me acompanhava desde quando a Letícia era pequenininha. Então, ela viu o meu desenvolvimento. Então, tem pessoas te observando. Você pode achar que você não cresceu, que você não desenvolveu, mas tem pessoas que veem que você desenvolveu e confiam nas suas, nas suas atitudes, elas confiam no Deus que você serve, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como eles falavam, né? O Deus do meu pai. Então, ela falou: chama sua mãe para vir orar aqui na escola. Porque as crianças estavam muito assim, acontecendo umas coisas estranhas. Aí eu falei: meu Deus, eu não consigo ir lá, não, sozinha. E eu fui buscar na palavra, caiu aquela parte que fala: vamos orar para Deus trazer mais trabalhadores. Eu não sei dizer aqui, eu ia até procurar para colocar aqui. E eu orei, falei: Senhor, eu vou chamar a Doroteia, eu vou chamar a Jane, que foi uma outra irmã também que me ajudou, e eu vou chamar mais pessoas. Quem vier, e a Jane, a Doroteia, e teve uma outra pessoa, que eu não lembro, a Flávia. E elas vieram, nós fomos lá na escolinha orar. Deus revelou coisas assim tremendas. Só que a minha imaturidade, eu pensei: estou entrando no campo do inimigo. Então, assim, tinha muito medo dessas coisas de retaliação, como as pessoas dizem, né? Porque quando eu era bem recém-convertida, eu fui orar pela minha cunhada e o meu irmão, e aí meu marido teve um sonho, e minha vida ficou meio tribulada, eu não vou mexer com coisas dos outros, não. Porque olha que maturidade, a gente não consegue interceder, tem medo, sabe? Porque, lógico, você está mexendo no reino espiritual ali, e normalmente é das trevas, e você não está capacitada, né? Hoje a gente vai aprendendo o que é necessário para que, né, se você se sinta fortalecida, porque é Deus que capacita, né? Não é a gente que faz, né? Mas a gente precisa ter esse conhecimento para a gente também não fazer. Lucas 10, 2. Ok, aí eu vou olhar depois, vou até marcar aqui. Aí nós fomos lá, oramos, e eu sei que isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, sabe quando você sente uma opressão espiritual? Eu falei: tem algo estranho aí. Mas eu falei: não, mas nós fomos lá, foi uma bênção. E eu sei que Deus revelou coisas ali, que depois a dona da escola chegou e confirmou de, assim, mesmo território demoníaco, sabe? Coisas que foi feito. Então, assim, muito crescimento. Mas eu não vou entrar porque isso daí já é parte dela, né? Mas para mim foi um crescimento muito grande. Eu tinha essa funcionária que chamou para eu ir orar lá, ela ia casar no sábado. E eu ia atender todos esse pessoal que era a patroa dela, tudo. No sábado de manhã, quando eu chego no salão, ele tinha sido arrombado. Aí levaram muitas coisas e assim, tudo que era produto tinha chego, né? Assim, eu coloquei na prateleira na sexta-feira, eles levaram tudo. Nós tivemos um prejuízo bem grande ali. E quando eu cheguei de manhã, eu falei: meu Deus, eu preciso das minhas coisas para trabalhar. E eles não levaram o que eu precisava, mas a minha tesoura estava ali. Levaram o secador, chapinha, outras coisas, mas Deus providenciou muito rápido, né, assim, trouxe meu secador lá de casa, meu marido foi buscar, aí a chapinha boa, né, assim, minha amiga emprestou, a maquiagem que estava começada eles não levaram, e tudo deu certo. Mas a minha calma, a minha confiança que eu estava ali em Deus, que eu falava: eu sei que Deus tem um propósito, eu sei que não tem problema se levar isso aqui. Não tocou na nossa vida, não foi com a gente aqui, tá ótimo. Mas essa minha calma
fez com que as pessoas ficassem assim, Maíra, mas você está tranquila? Ai, gente, é bom que vai vir tudo novo, né? Vai vir tudo novo. E eu lembro que logo que eu entrei, eu liguei para uma irmã, eu falei, Cidinha, que era uma irmã de oração, e ela tinha, né, assim, tais revelação. Aí eu falei, Cidinha, ela falou, Maíra, né, assim, olha, vocês estão tudo bem? Eu falei, estamos. Ela falou, olha, eu não sei por quê, mas Deus está mostrando tudo de volta. Eu não sei se vocês vão, né, assim, né, se o ladrão vai devolver ou se Deus vai dar tudo novo. Eu falei, ok, amém. Então eu falei, né, tá tranquilo, porque eu tinha um pouco de receio de ladrão entrar com a gente lá, mas não aconteceu isso, graças a Deus. E trabalhamos o dia todo, aí depois ficamos sabendo que a minha nora teve um livramento, através de sonho de uma filha, outro, e sabe, estava tendo uma batalha espiritual muito grande ali. E aí, o que aconteceu? Deus começou a dar tudo de volta, gente. Foi impressionante, né? Só que antes disso, foi no sábado isso. O meu marido falou: eu vou dormir aqui, eu vou dar um jeito, e a hora que eles entrarem, eu vou meter bala neles e aquela coisa toda. Eu falei: não, você não vai fazer isso, não. Deus que me livre, porque aí, não, aí o negócio vai ficar ruim, vai ficar um lugar marcado. Eu não vou querer derramamento de sangue aqui, de forma alguma. Falei: não, pelo amor de Deus, e eles também não vêm, né? E vêm drogado. Eles partem para cima, te matam, né? De forma alguma. Até ontem nós estávamos comentando isso, ele falou, olha, acho que ela me salvou aqui, né, assim, entre aspas, porque eu falei, olha, aí na quarta-feira de manhã, quando eu chego no salão, eles tinham entrado novamente. Eles entraram 2 vezes seguida. Aí eles levaram cadeira de corte, eles estavam guinchando a minha máquina de lavar lá do fundo da lavanderia, e eu acho que a corda quebrou e fez o barulho, aí eles foram embora. Mas eles levaram, né, eles estavam levando o fogão, o forninho, tudo, porque eu tinha uma cozinha montada, um salão bem equipado, sabe? Um salão grande. E aí, eu sei que naquele dia, naquela quarta-feira, eu falei para meu marido, falei, vem aqui que entraram de novo. Aí nós chamamos a polícia, aí nós fomos colocar câmeras, porque até então a gente não tinha. Aí eu falei, vamos orar a Deus e vamos ver o que está acontecendo aqui. Mas aí eu falei, dessa vez, eu falei, meu marido, vamos orar aqui, porque sempre a gente, vamos orar, Deus está aqui. Mas naquele momento eu falei, é hora da gente orar junto, eu e você, e determinar o que está acontecendo, vamos repreender, vamos pedir uma direção para Deus. Só que eu já vinha querendo desfazer do salão, porque né, eu estava no processo com a minha mãe e eu estava mudando os meus valores. Tanto que no dia seguinte do primeiro dia do assalto, eu lembro que eu fui no salão lá para a gente dar uma olhada, depois que a gente tinha trabalhado o dia anterior, e Deus falou no meu coração. Por isso que eu digo, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Aí eu falei, Senhor, eu sei. O Senhor já estava mudando o meu foco aí, porque eu sabia que o que eu queria era estar na presença do Senhor. Então, essas coisas, eu achava que o salão me atrapalhava numa parte, mas eu também, sabe, né, focava achando que Deus ia me levantar como pastora, coisas assim. Eu tinha esse desejo, mas muito imatura, muito cru, né? E aí nós oramos na quarta-feira. E aí ele falou: vamos colocar esse salão à venda. Aí nós colocamos à venda. Aí, até lembrando disso esses dias, eu falei, né, para quem já sabe da história, que o salão nós trocamos por essa chácara, que foi uma bênção do Senhor, que eu vou chegar até lá. Aí eu pensei, se um dia alguém de repente ouve e fala assim, então ela quis vender o salão porque entrou ladrão? Não. Foi só um gatilho aí, foi só uma alavanca. Por quê? Tanto que levou 3 anos e meio para vender e nunca mais entrou. Então, não era algo que eu quis vender porque não estava bom para mim, né? Então, assim, né, eu falei, Senhor, como o Senhor é tremendo. Então, né, não está sendo bênção para mim, então vou passar para frente. Não, foi bênção para mim, entendeu? Então, assim, eu falo, não teve nenhuma tentativa mais. Olha, nunca teve, graças a Deus. Então, assim, foi realmente, só que Deus foi tirando do coração, porque meu marido queria montar uma equipe, e eu não queria, porque eu estava cansada de trabalhar já, né? E aí eu sei que aconteceu, que eu disse que Deus trouxe tudo de volta. Teve um lançamento de um produto,
e a minha filha trabalha na Lovel, e a chefe dela queria que, né, que fizesse um vídeo de um lançamento. Só que eu não estava com aquela prateleira com produtos, porque depois eu só repus o básico. Aí ela falou: não, nós vamos fazer um vídeo lá, vamos colocar as prateleiras, os produtos, tal, e vamos fazer um vídeo que vai ser o lançamento. Aí foram lá, fizeram, só que o dono não aprovou, porque meu cabelo estava com muito frizz. Aí eu falei: olha, não, ok, né? Assim, mas isso depois de feito. E o que aconteceu? A moça falou: não, pode ficar tudo aí os produtos. Aí minha prateleira ficou cheia. Eu tinha na geladeira, né, do salão, assim, bastante coisas no freezer. Carne, que às vezes não tinha espaço para ter em casa. Tinha um cabrito que o meu cunhado tinha dado, e eu achei que era leitão, mas cabrito eu não gosto muito. Você tem que saber preparar muito bem ele. E eles levaram o cabrito. O que aconteceu? Deus, né, assim, um dia, né, assim, encheu meu freezer de filé de frango, de um monte de coisa. Tá acabando já o tempo, né? Ai, meu Deus. Então, Deus, ele trouxe tudo de volta, gente. É tremendo isso. Eu vou parar por aqui e já encerrei. Então, assim, Deus, ele sempre teve muito presente. Eu só tenho que agradecer a Deus. Hoje fugiu, assim, né, daquilo que eu estou entrando, mas eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá. Mas eu não podia deixar de, né, de glorificar o nome do Senhor com tudo isso que ele fez na minha vida. E que isso tenha, né, assim, né, tocado no coração de vocês para fazerem uma revisão, né, de quanto, né, assim, o Senhor já abençoou a vida de vocês e às vezes a gente deixa passar, né, batido. Mas a gente tem que glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Amém? Pode entrar, E Mônica. a série continua semana que vem e eu conto com você aqui. Obrigada, Maí, pastora Rose. Ora pela vida dessa mulher lá no grupo e semana que vem estaremos aqui. Obrigada, minha loura!